Fala, galera! Mari por aqui. Como é que vocês estão, meus musers? Bem-vindos ao nosso quadro Relatinhos. Se você não sabe como funciona, deixa eu te explicar. Nesse quadro aqui, os nossos ouvintes enviam os relatos deles e são histórias que estão acontecendo nesse momento, ou que estão para acontecer, né? Alguma situação aí que está vindo num futuro bem breve. E essas histórias são enviadas Então, aqui gente, não esqueça para que de vocês deixar o seu possam comentário, porque a nossa aconselhar os musa ouvintes, tá em busca de um aconselhamento. Uma outra coisa do nosso quadro Relatinhos é que ele é lido em primeira pessoa com as palavras de quem enviou. Agora que vocês já sabem, bora para a história de hoje. Mas então, eu conto ou você conta? Olá, eu me chamo Isabel. Moro em uma cidade do norte do país. Tenho 40 anos e trabalho com artes visuais. Sou bissexual assumida. Tenho uma boa relação com meus familiares e com meus amigos. Desde que eu saí de um casamento tóxico que durou 9 anos, eu desenvolvi vários problemas psicológicos, como depressão e ansiedade. Porém, com a ajuda de muita terapia e acompanhamento psiquiátrico, estou aprendendo a lidar com meus momentos de crise, minhas inseguranças. Tenho mais confiança para desenvolver agora novos laços. Em dezembro do ano passado, faziam 7 meses que eu estava solteiríssima. A minha ex e eu terminamos por divergência na perspectiva sobre o nosso futuro. Não foi um término simples, mas também não foi um rompimento ruim. Apenas selamos aquilo que já tinha acabado, o fim. No final desse mês, mais especificamente no dia 18 de dezembro do ano passado, resolvi ir num barzinho encontrar com uma amiga para a gente tomar uma cervejinha de leve, jogar a conversa fora. Só que a gente acabou bebendo demais. E durante a madrugada, eu tive que rebocar minha amiga até a casa dela. Como o local em que a gente estava, o bar, né, era no caminho da minha casa, eu fui obrigada a passar por ele novamente, que era o bar ali na volta, né? Porque era o meu caminho de volta para casa. Depois de deixar minha amiga na casa dela e voltar pelo mesmo caminho que eu fiz, encontrei uma outra amiga na rua. Essa amiga estava acompanhada com um grupo de amigos que estavam ali conversando com ela, mas eu não os conhecia. Como ela era uma amiga que eu não via há muito tempo, mesmo bem cansada, decidi aceitar o convite e me juntei a eles. Foi nesse momento que eu conheci ele, o meu atual marido. O motivo de escrever para vocês. O meu marido, ele tem 35 anos, é alto, forte, com uma cara de latino gostoso, sensível, músico, fala doce, muito gentil. Tá bom, eu sei que eu pareço bem apaixonada, mas ele é tudo isso mesmo. E desde que a gente se conheceu, não conseguimos mais nos desgrudar. No dia 26 de dezembro de 2025, meu marido me pediu em namoro. Eu aceitei. Em março, a gente já estava morando junto. E nesse meio tempo aí, conheci a família dele, os amigos, assim como ele conheceu a minha família e os meus amigos também. Eu apresentei meu marido para toda a minha família, que, claro, o acolheu de braços abertos. Ele meio que tinha parte das portas da minha casa já aberta, porque antes da gente se conhecer, meu marido já era amigo do meu irmão. Eu não sabia, mas isso facilitou ainda mais para que o nosso relacionamento fosse bem aceito por todo mundo. Então, era chegada a hora de eu apresentar a ele as minhas amigas. Eu não tenho muitas amigas, gente. Para ser mais específica, são 3. 2 que moram distante, então eu não tenho muito contato com elas pessoalmente. E eu tenho uma amiga que mora perto da casa da minha mãe, que é a minha amiga que eu vejo com mais frequência. Essa minha amiga se chama Carla. Eu e Carla somos amigas há quase 5 anos. E um traço, assim, da Carla que vocês precisam saber é que Carla é daquelas amigas um pouco ciumenta, mas nada absurdo, ciúme de amizade mesmo. Quando eu apresentei os dois, a Carla tratou meu marido super bem. Apesar de perceber
que algumas vezes a Carla tenta competir com meu marido pela minha atenção. Eu sempre tento apaziguar toda a situação e colocar cada um no seu devido lugar. Mas eu sei que muitas vezes a Carla passa dos limites com meu marido. E eu também sei que a relação entre os dois é de pura cordialidade. Por mim, tudo bem. Eles não precisam ser amigos, nem se amarem, nem se gostarem. Contanto que haja respeito, tá tudo certo. E é nesse ponto que chegamos a ela, a ex-namorada do meu marido. Um belo dia, meu marido resolveu que era hora de eu conhecer a melhor amiga dele, que também é a ex-namorada. De acordo com ele, ela é muito protetora e territorialista. Sei. No dia que a gente se conheceu, ela chegou na nossa casa enquanto eu estava varrendo o chão. Ela entrou na minha casa, sentou no sofá, nem sequer me cumprimentou. Fingiu que eu não existia. Eles conversaram por um tempo, até que meu marido se tocou da tremenda indelicadeza e me apresentou para a criatura abominável. Não de aparência, gente, porque ela é linda, mas de espírito. Nesse quesito, é podre. Depois de a gente ser devidamente apresentadas, ela voltou para o meu marido e continuou o assunto, fingindo que eu não estava ali, falando sobre várias coisas que só eles conheciam, fazendo questão de me deixar de fora da conversa com assuntos que eu não tinha ideia do que era. As piadinhas internas, né? Depois de uns 40 minutos de papinho furado entre os dois, meu marido olhou para mim e percebeu que eu estava no celular jogando palavras cruzadas, já que eu não estava sendo incluída naquela conversa. Não tinha perguntas, não tinha espaço para que eu falasse ali. Eu percebia meu marido tentando. 1, 2, 3 vezes ele tentou me inserir ali no mesmo assunto. Mas a criatura sempre dava um jeito de monopolizar a conversa novamente. Então eu levantei e fui tomar um banho. Na hora, eu não liguei tanto. Eu coloquei a falta de educação da criatura na conta do tempo. Afinal, faziam meses que meu marido e ela não se viam. Deveria ter muito assunto para botar em dia. Resolvi ir para o banho, até porque nós 3 tínhamos uma programação combinada para fazer juntos. Então, limpa, cheirosa e arrumada, sentei depois do banho do lado do meu namorado, na época ainda namorado, né? E comecei a fazer minha maquiagem enquanto ela não parava de falar, me ignorando totalmente. Mas eu estava decidida que dessa vez eu ia me incluir na conversa. Esperei uma brecha, um breve silêncio. E perguntei. Perguntei uma coisa simples, algo relacionado a ela. E foi assim. Depois que eu perguntei algo sobre ela, o resto da conversa inteira foi sobre a desquerida. Os assuntos eram sobre o tempo que ela era namorada do meu marido, sobre os problemas da vida dela. E assim foi noite adentro. A gente saiu os 3, encontramos outros amigos, mas o comportamento da criatura continuou. Na conversa com outras pessoas, ainda assim ela sempre dava um jeito de falar da época em que namorava meu atual marido. O que ele gosta, o que não gosta, para onde eles tinham viajado, o que os dois gostavam de fazer juntos. Isso com todo mundo ali na mesa. Esse dia, no final daquela noite, como eu e meu marido, que na época ainda era meu namorado, não morávamos juntos, a criatura acabou indo dormir na casa do meu marido. Sim, junto com ele. Imagino que abraçadinhos, já que na época ele tinha uma cama e era de solteiro. No dia seguinte, conversei com ele. Expliquei que tentei gostar dela, que eu me esforcei muito para agradar, para ser compreensiva, para ser participativa na conversa, mas que eu não iria ficar em disputa velada por ele toda vez que a criatura abominável aparecesse. Disse que eu não me sentia bem na presença dela, e muito menos essa história aí dos dois dormindo juntos numa porcaria de cama de solteiro, francamente, né? Ele entendeu, mas deixou claro que a criatura era sua amiga e que não tinha intenção de cortar a amizade com ela. Eu nunca pedi para ele cortar o contato, só queria que certos comportamentos não fossem repetidos. Era falta de respeito, e eu afirmei que eu não iria mais sair com ela. Meses foram se passando.
Meu marido, enfim, respeitou minhas solicitações. Encontrava com a criatura na rua, mas nunca mais trouxe para casa, mesmo quando eu não estava em casa. Porém, um dia fomos para uma festa de rua, muito comum no mês de junho, aqui na minha cidade. A gente estava bem feliz. Eu, meu marido, minha irmã, minha sobrinha. Nós dançávamos, comíamos, foi bem divertido. Quando de repente, no meio da pista de dança, eu avisto a criatura abominável, tal qual um zumbi raivoso, surgindo no meio da multidão, pulando nos braços do meu marido, abraçando, beijando, enquanto batia com o chapéu na minha cara. Foi sem querer. Disse ela. Só que depois de toda essa demonstração de amor, ela se prontificou ao lado do meu marido, me empurrando para trás dela na base do pisão nos meus pés, que estavam calçados com humildes chinelos de dedos, as nossas havaianas, enquanto os cascos daquela mula calçavam botas e sapatos pesados. Sem condições e qualquer vontade de competir com essa peste bubônica, eu me afastei. Procurei acolhimento ali na minha irmã mesmo, que de cara também já não gostou da tal criatura. Parecia que a desquerida estava tentando me colocar no meu lugar. Afinal, é claro, namorada do meu marido só existe uma, e é ela. Ao final dessa performance ridícula e desnecessária, a criatura virou para mim e disse: Bom te ver também. deu um beijo na bochecha do meu marido, abraçou ele apertado e saiu, não sem antes me dar mais um pisão no pé e uma batida de chapéu na minha cara. E hoje é nesse pé que eu me encontro. Antes do meu marido, apesar de eu ser bissexual, eu nunca tinha namorado um homem. Eu sempre tive relacionamentos com mulheres. Nunca na minha vida eu tive uma ex-namorada como melhor amiga. Eu nunca passei por uma situação tão descarada de rivalidade feminina como essa. E, sinceramente, Musers, eu não tenho paciência para isso, não. De fato, ainda não cheguei para a criatura abominável e disse para ela: tá, querida, fica, é todo teu, porque eu não tenho interesse nenhum em tratar meu marido como se fosse posse. Mas a falta de respeito dela comigo e também com o nosso relacionamento tá me incomodando muito. Incomodando ao ponto de eu chegar a repensar se vale a pena lidar com essa situação. Às vezes eu acho que meu marido pensa que eu tô exagerando, que eu tô sendo dramática, ou até mesmo com ciúmes. Porém, ele não passa pelo que eu passo com a criatura abominável e enfadonha. Apesar da minha amiga ser grossa com ele, a Carla, e muitas vezes tentar competir pela minha atenção, eu nunca vi ela, por exemplo, destratando meu marido. Por favor, me ajudem, Mosers. Eu não sei o que fazer, porque eu amo demais meu marido, mas conviver com essa peste é impossível. Espero que vocês leiam minha história e alguém possa me ajudar. Musa, 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 Dona Isabel. Olha, é complicado, né? O que eu falei assim para Isabel, gente, no e-mail, né? É a primeira vez que ela namora com um homem. Ela é bissexual, mas até então, namoros e relacionamentos duradouros, ela só teve com mulher. E ela nunca teve uma ex-namorada, uma ex-parceira, como melhor amiga na vida dela nos dias atuais. Eu acho essa dinâmica de ter ex-marido ou ex-namorado como amigo, melhor amigo, complicada. Como é que você vai se envolver com uma outra pessoa carregando isso? E eu sei que funciona para muita gente e tá tudo bem. Tem pessoas que conseguem manter essa dinâmica, são maduras o suficiente, né? Às vezes já estão em outras relações. Tem pessoas que têm filhos e têm laços para sempre. Mas aqui não tem nada disso, né? O porquê que essa criatura é tão legal assim a ponto dele querer ter ela na vida, mesmo com uma atual mulher, sabe? Agora ele é casado, não tem que ficar com melhor amiga com ex-namorada que te trata mal. Porque uma coisa é, se ela te tratasse bem, né, e quisesse o bem de vocês, desse casal, esse e-mail, essa história não estaria aqui. Nada disso estaria acontecendo. Esse, Isabel, não é um comportamento normal num relacionamento, ao meu ver.
manter um relacionamento com uma ex-namorada que você já sinalizou várias vezes que não gosta, que não te trata bem e que usa todas as oportunidades para meio que falar do seu marido, falar do tempo que eles estavam juntos, de como era bom, das coisas que ele gosta e só ela sabe. Tá parecendo aquelas mães, né, que não quer que o filho case. Sei lá. Eu achei meio bizarro. Isso não é normal, não é porque você tá namorando um homem que isso é um comportamento de um homem normal dentro de uma relação. Não sei o que vocês vão falar aí nos comentários. A Isabel realmente tá bem perdida. Então, se alguém tiver passado ou passando por uma situação em que o parceiro ou a parceira ainda mantém um relacionamento forte de amizade com ex-parceiros, quem sabe você não possa dar uma luz aí pra Isabel, né? Tem um momento que ela relata em que, quando ela estava namorando com o marido dela, um dia ele foi dormir, a criatura foi dormir na casa dele, ou vice-versa, enfim. E eles dormiram na mesma cama, de solteiro. Sem enrolar nada, gente. Força, guerreira, eu não confiaria, não. Ainda mais de uma pessoa que ainda parece que gosta do seu marido. Na primeira oportunidade, gata, ela vai tentar te passar a perna. O ponto-chave aqui pra mim, gente, nem é tanto a criatura. E eu falei isso pra nossa musa. A questão, ao meu ver, tem que ser resolvida com o marido dela, colocando esses limites. Eles já colocaram, agora eles não se veem tanto, mas de vez em quando se encontra por aí e ela tem os mesmos comportamentos e ele trata ela da mesma maneira. A pessoa que você tem que resolver esse assunto, colocar limites e deixar tudo aberto ali na mesa é com seu marido. Tenha uma conversa com seu marido, Isabel, e tente mostrar do seu ponto de vista se a situação fosse diferente, se fosse ele no seu lugar. Pergunta para ele se ele ia se sentir confortável. Todas essas situações que eu narrei aqui, desde a primeira vez que você encontrou com ela, que ela te ignorou, das vezes que ela pisou no seu pé, das vezes que ela foi desagradável em público. Agora, se fosse ao contrário, um cara falando para todo mundo aos quatro ventos, e você tendo ele como o melhor amigo, né? Falando, nossa, porque da época que eu saía com a Isabel, a gente fazia isso e aquilo. Já pensou se ele falasse algumas coisas de intimidade também? Seu marido não ia gostar. Então peça para ele se colocar no seu lugar, que aí talvez ele vai entender e parar de falar que você é dramática, que você é ciumenta. Porque eu duvido que, se fosse ao contrário, ele já não teria pedido para você, cortar as asinhas de vez da criatura. Desejo força e que nos comentários você possa encontrar uma luz do que você está procurando, tá bom, meu amor? Um beijo, meus amores, e até já já. Após o sinal, diga seu nome e a cidade de onde está falando. Se você tem uma história e quer que a gente conte ela aqui anonimamente, manda lá pra gente no nosso e-mail, escreveseuconto@gmail.com. E até a próxima!